Aí teve a banda Relicário, aí vocês pararam a banda e montaram outra. Como foi essa? Foi assim, a gente era os amigos de escola, né? Então era eu, o Ed Silva, que era esse meu colega que eu ensinei ele a tocando violão, a gente aprendeu junto. O Davi Saraiva, que era baterista e também era meu amigo de colégio. O meu irmão, que eu falei que tocava trompete, ele também fazia parte da banda. E a princípio tinha um colega chamado Simon no baixo, que depois saiu e entrou um chamado Anderson. Enfim, a gente tem um contato, tem um grupo do WhatsApp da banda, troca ideia, marca os encontros e tal. Mas na época, tava todo mundo nessa pilha de fazer uma banda, de acontecer, né? O rock nacional, ele tava muito em destaque nos anos 90 para 2000. No meu ponto de vista, eu não vivi os anos 80 eu era uma criança, né? Mas assim, bombou e tal, não sei o que, mas eu acho que conseguiu ir mais, ter ainda mais explosão 90 2000. Então eu acho que tinha uma parada de você querer montar uma banda muito forte, assim, porque brotava banda, né? Brotava banda. 90 para 2000, aí vai Charlie Brown, Skank, Jota Quest, essas bandas todas que faziam o Ceará Music, né? Então quando eu comecei a contar a história de tocando violão e tal, de vou montar uma banda, era o que tava rolando ali de ideia, né? Então a gente montou a banda, começou a fazer show, fez o primeiro show na US, num festival antigo que chamava Festival Mandacultura, rolava lá na US, organizado pelo CEAS. Aí tocamos no Cantinho Acadêmico, tocamos na Feira da Música, no Mundo Unifor, que era um evento que tinha massa também na Unifor. Tocamos em algumas casas da cidade, tipo Noise 3D Club. Ele era em frente o Rei Rô, que era ali próximo ao Dragão. Enfim, tocamos no Dragão do Mar e tal. E aí, só que assim, tinha todos os outros corres da vida de todo mundo, né? Fazer faculdade. Começar a trabalhar. Então a gente tinha, todo mundo aí tava na casa dos 20 e poucos anos, né? E isso vai pesando, sabe? Vai pesando. Eu acho que pra todo mundo, volta aquela história do roqueiro que não deu pra todo mundo pesa, a vida chega uma hora que ela puxa, né? E quem decide viver só de música, puxa talvez ainda mais, porque é muito inconstante, né? Financeiramente falando. Então, isso foi complicando o nosso dia a dia, porque existiam muitas prioridades. Então a gente passou a não estar mais perto toda hora, cada um morava num canto. Os ensaios a gente ensaiava de 10 à meia-noite lá no Zalém Studio. Se liga do Zalém Studio? 10 à meia-noite. Grande Zalém. Era o único horário que todo mundo podia. Quarta-feira, de 10 à meia-noite. Eu estudava na UES e eu ia com a guitarra pra UES. Saía da UES 9h30 da noite de Topic pra chegar no Zalém com a guitarra, porque não daria tempo eu ir em casa buscar a guitarra. Então era muito desgastante, assim, sabe? E aí, depois de um tempo, meu irmão saiu da banda. Ele também foi surgindo outras prioridades, trabalho e tal. Aí a gente ficou os 4 e eventualmente chamando um trio de metais pra tocar. E aí, o nosso último show foi... Eu não sei, eu não tô agora lembrando se foi o último, mas foi um dos últimos. A gente tocou na Expocrato. Olha. Lá no Crato, né? No Parque de Exposições. E foi o nosso maior show pra muita gente. A gente tocou no mesmo dia do Pouca Vogal, que é uma banda do Humberto Gessinger, com o Duca Lendeck, acho que é esse o nome. E foi, cara, palcão, tudo massa, massa, massa. E aí eu lembro que eu tava voltando, a gente conseguiu... Foi um pouco estressante, porque eu fazia também produção da banda, também tem isso, né? Banda independente, você é o produtor, o cantor, o tocador. E aí foi muito estressante a parte da produção, de conseguir transporte, conseguir hospedagem. Tipo, a gente terminou o show no outro dia, a gente não sabia que horas ia voltar, não sabia quem ia levar a gente de volta. E aí, caramba, 5 pessoas, pegar um ônibus de linha e tal. Enfim. E aí, quando eu voltei no ônibus, eu lembro que eu recebi o cachê, paguei a galera, todo mundo e pá. E aí eu fiquei, meu irmão, tá puxado, não dá não, cara, desse jeito. Porque eu tava acumulando muitas funções. Eu queria tanto, e sempre quis e quero, o trabalho com música, que eu fazia tudo. Eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a editar música, a gravar. Eu aprendi tudo que eu podia fazer, tipo assim, com algum esforço eu consigo fazer uma live dessa, com algum, sabe? Então assim, porque eu queria mesmo fazer acontecer, eu acho que isso acontece com muitos artistas, né? Só que aí pesou, porque eu vi que a galera não tava, como se fosse um relacionamento que você tá insistindo muito pra dar certo e a outra pessoa tá tipo, se der, deu, entendeu? E falo isso sem querer desmerecer os meus colegas, eles todos estavam afim de tocar, mas eles não estavam afim do resto todo.
que é muito, muito cansativo. Então, e aí eu entendi que eu mesmo tava forçando um pouco a barra. Aí eu disse, galera, não rola mais pra mim, porque eu tô fazendo o estresse de ficar chamando vocês pra uma coisa que eu sei que vocês não estão afim. E aí, naturalmente, acho que a gente ainda fez 1 ou 2 shows, tocou na UFC, num evento, fez uma calorada, alguma coisa assim, aí depois a gente parou, porque não dava, assim, era muito desgastante enfim, e aí eu ia perder a amizade das pessoas. E aí eu sempre prefiro a amizade do que um companheiro de banda, total, porque a amizade eu acho que é mais valiosa do que qualquer banda, assim. É verdade. E dá um trabalhão mesmo produzir banda. Caramba. Evento que vai acontecer que você tem que ficar acertando os detalhes, dá um trabalho. E principalmente antes, que era bem mais complicado, hoje é mais tranquilo essa questão de WhatsApp para resolver. Facilitou muito. Facilita, mas antes não tinha tantas facilidades. E o Berg tá falando isso aí. Bota a câmera pra ti. Não, deixa eu quietinho, eu tô com cara de doente hoje. Uma das coisas que é uma função do frontman da banda hoje é o cara tem que gerir o psique dos membros. Porque às vezes você tá com uma ótima ideia, mas a pessoa tem uma limitação traumática relacionada à ideia que você teve, né? São preconceitos, crença limitante. Então você vai trabalhar aquilo ali até que ele destrave para você colocar em prática aquilo que você tá pensando. Realmente. Eu acho assim. O artista, a figura do artista, a figura, né? Ou o artista, ou os artistas de uma banda, ele quase sempre ele fica num limiar do psicopata mesmo. Em que sentido? Ele tem uma ambição sem fim, assim, que é fazer a arte dele, o trabalho dele chegar. Então, ele também, aí eu fazendo a minha meia-culpa, ele também vai virando uma pessoa chata, uma pessoa difícil, uma pessoa... Porque ele quer a qualquer custo aquilo ali. E aí o qualquer custo eu tô falando do ponto de vista de esforço, né? Sim. Se uma pessoa entra na seara de ser mau caráter, qualquer coisa, não é pra onde eu miro. Mas às vezes você vira o chatão do negócio. Pode prestar atenção que o chatão do negócio quase sempre é o que mais quer que aquele negócio dê certo. E aí você vai minando as relações se você também não dosar isso. Isso é difícil, porque se você quer muito uma coisa, né? Se você quer muito que uma empresa dê certo, uma marca dê certo, se você quer muito fazer uma viagem, qualquer coisa que você quer muito, você tem que estar muito focado, muito obstinado. E aí quando junta 5, 6 pessoas, tem que ter um sentimento pelo menos próximo, né? Eu não acho que tem que ser um dando 100 e outro dando 10. Ou um dando 90 e outro dando 10. Mas tem que estar no equilíbrio. Não vai ser nunca igual, né? Eu falo da história do relacionamento porque eu acho que é muito parecido nesse sentido. De foco comum, de objetivos comuns. Então se tem ali um ou dois que estão na missão e 2 ou 3 que estão... Não, cara, no dia que der, na hora que rolar, quando for possível... Aí não funciona, entendeu? E banda tem muito isso, né? No final das contas, apesar do esforço ser desequilibrado, na hora de votar é igual. Aí bicho, aí é osso, porque eu tô na missão aqui, e aí o meu voto só vale 1/5. Se eu sou produtor, cantor, não sei o quê. Então, assim, falo isso mais uma vez, sem criticar a galera, porque é vibe, a galera tava em outra vibe. Tanto é que o Ed e o Anderson depois passaram a trabalhar com música mais dentro do meio católico. Eles foram para outro ramo, noutra vibe, noutra ideia. O Davi também trabalhando com música mais nos bastidores, trabalhando na parte de venda de show e tal. E o meu irmão foi o único que saiu, assim, totalmente da música. Então, é uma energia diferente, é um ritmo diferente, e ainda tem que chegar no show e fazer... Eu lembro que a gente chegou, assim, em cima da hora para fazer esse show da Expocrato, troca a roupa, sobe no palco... E ainda tem que ser bom o show, entendeu? Tem que chegar lá e tem que ser massa, não dá pra ser qualquer coisa. Então, e a mente já cansada de tanta coisa que teve que organizar. Eu acho que o que salvou ainda nesse show foi porque a gente contratou um hold que foi com a gente, que a gente não tinha hold, banda também indie dificilmente tem, né? E esse hold salvou pra caramba, porque na hora do show ele resolveu todos os BOs e a gente pôde fazer um show massa, um show bacana, tem tudo registrado e tal. Mas aí a banda terminou, assim, as atividades. Isso aí foi 2010 pra 2011. A gente conversou e aí, não, galera, é isso mesmo. Vamos. A gente meio que terminou sem terminar, assim, cada um, sabe? Não, vamos vendo aí e tal, aí não rolou mais. Mas a gente conversa, às vezes, de fazer um show, ou gravar
um disco de novo. Foi uma experiência bacana pra aquele momento, sabe? Fazer um reencontro depois de tantos anos. Que a grande moda é o reunion, né? É. As bandas se separam já planejando a volta, viu? Hoje em dia. Termina a banda, aí, pô, tamo no auge, termina a banda. Aí, 5 anos ou 3 anos, faz o retorno, né? Reencontro, E agora né? com a criação dos avatares, as bandas serão eternas. Eu vi o negócio do Kiss lá, né? Putz, doideira, viu, mano? Doideira. Não, e de fato vai ficar eterno, né? Os caras vão morrer, o avatar Não, fica. e inteligência artificial produzindo as músicas. Imagine o tanto. mesmo. Imagine o quanto que eles estão deixando agora por aí. Porque quando você lança um CD, né, um álbum, você tem ali 12, 14 faixas, mas foram criadas 32 que ficaram de fora 15. Tem e aí muita fica, coisa. Kiss só lado B, Kiss só lado C, Kiss as que nunca foram ouvidas. Não, e no caso do Kiss, poderia ser uma parada mesmo de geração. Tipo Homem-Aranha, Miles Morales, tá ligado? O cara veste a máscara do outro e segue o baile. Slipknot dá pra fazer isso, um monte de banda. Porque, tipo, segue, entendeu? Só que aí, enfim, entre outras questões. Mas, tipo, se os caras quisessem mesmo, aí talvez eles até façam, tá? Além do Avatar, role uma seleção pra nova geração Kiss. Aí vem um guitarrista do mundo todo, não sei o que, aí fulano de tal vai ser a máscara tal, outro, a pintura tal, enfim. É possível, mas não sei se é. Eu acho que também tem uma certa beleza. Ao mesmo tempo, eu acho legal encerramento de carreira, cara. Que era uma coisa que não existia, né? O cara simplesmente morria tocando, porque era o único jeito do cara pagar a comida dele. Hoje em dia, enfim, não existiam músicos milionários. Isso é uma invenção recente, né? Mas é legal. Não existiam. Isso é. Tá ligado? Tá ligado que o Pavarotti morreu e a galera ficou abismado com a fortuna dele, que era tipo 80 milhões, sei lá. E a galera, pô, como é que o cara. Isso é uma invenção recente. Antigamente, os caras tudo lascado, né? E ainda a grande maioria não consegue, né? Se manter financeiramente e tal. Mas, tipo, eu acho nobre essa parada de, tipo, meu irmão, eu vou terminar minha carreira antes de eu morrer no palco. Então o Elton John fez isso, o Paul deve fazer logo, o Milton fez, o Caetano tá fazendo, fez a turnê com o Gil, fez a turnê com os filhos, agora tá fazendo a turnê com a Bethânia, e vai fazer uma turnê e vai dizer, galera, beleza, tranquilo. Eu acho Milton isso, Nascimento, né? Milton Nascimento, eu acho isso muito massa, cara, essa galera conseguir finalizar a carreira, assim, né? Com algum nível de estar inteiro ainda, de estar mandando ver, entendeu? Porque, de regra, não é o que acontecia, né? O cara tinha que realmente... Tipo, o Tim Maia praticamente morreu no palco. Então, não tinha como o cara fazer uma parada dessa. E hoje em dia é possível, entendeu? Então, eu acho legal essa coisa do que, né? Fazer o evento, fazer uma tour. Galera, a última tour. Sepultura tá fazendo agora? A Sepultura vai ter reunião, tá? Vai! Sepultura vai ter reunião e ouso mais, com Max e Igor, será, hein? Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Acho possível, mas os caras tão bem ainda, assim. Mas eu digo, eu acho massa, cara. Tipo assim, pô, 40 anos de banda, tá bom. Pela aposentadoria convencional, é 35 anos de trabalho. O cara trabalhou 40, mano. Tá bom, né, também. Aproveitar. Márcio Mesquita Berg, por um acaso você já tocou lá no Órbita, que ficava ao lado do Centro Cultural? Já toquei no Órbita. Tocou, né? Toquei com outra banda que eu tinha, que eu tive logo depois da Relicário, chamava Os Coadjuvantes. Aí a gente tocou num evento no Órbita chamado Red Bull My First Show, que era um evento da Red Bull para bandas iniciantes conseguirem, né, um destaque. A gente tocou lá. Era legal. Eu lembro que eu tava no palco, aí no meio do evento, alguém da produção disse assim, tu tem que falar da Red Bull. Aí eu... É mesmo, né? Tipo assim, porque é o patrocinador do evento. Aí tinha uma geladeirinha assim, tinha que pegar Red Bull. Então, mas foi bem bacana. Eu toquei outras vezes também, toquei com outros projetos. Mas a primeira vez eu acho que foi com essa banda, os Coadjuvantes. Que aí foi logo em seguida da Relicário. Ah, tá aí. Aí depois vocês foram para os Coadjuvantes. Era o mesmo estilo também? Não. Quando a Relicário terminou, eu já estava na faculdade de música, na UFC. Então, essa coisa que a gente estava falando do trabalho, da faculdade, eu tinha ido para um outro rumo. Eu já estava trabalhando em outra área. Entrei na UES, como eu falei, eu fui estudar História na UES. Fiz a graduação quase toda. E aí, em 2009, na Relicário e tudo, eu disse, cara, não, eu quero fazer música. Aí, eu vi alguma notícia dizendo assim, esse é o último ano
em que a UFC vai fazer vestibular. A partir de 2010 vai ser só o Enem. Tinha o Enem, mas o Enem ele era alguma coisa, ele contava na seleção, mas ele não era a única fase, né? E aí eu, cara, vou tentar de novo, assim. E aí eu entrei na UFC, foi o último ano que teve a seleção, assim, e comecei a estudar o curso de música da UFC em 2010. E aí conheci outra turma, né? Então eu tinha a minha turma de ensino médio, tinha a minha galera, e aí comecei a conhecer outras galeras. E na faculdade de música da UFC, que na época era na Casa José de Alencar, lá na Messejana. Ah, sim. Depois foi para o campus do PC, ali onde é a Seara da Ciência, e agora é dentro do ICA, né? Do Instituto de Cultura e Arte da UFC. E aí, cara, o curso de música é muito diverso, assim, né? Tem os grupos, assim, a minha turma tinha uma turma regueira, uma galera da igreja, uma galera roqueira, uma galera bossa novística, MPBisca, violão. E aí foi muito bacana, cara, a época da faculdade, porque eu já tinha... Eu não era mais o cara de 18 anos entrando na faculdade 100% verde, eu já tinha vivido algumas coisas. Então eu entrei na faculdade já fazendo uma segunda graduação, então eu já entrei com outra cabeça, mais maduro, mais esperto, assim, não vacilando, tipo assim, dando bobeira de, sei lá, de reprovar uma disciplina por besteira. Então eu fiz o curso assim no tempo direitinho, fiz o melhor que eu pude, e nessa época eu terminei a Relicário e comecei essa banda chamada Os Coadjuvantes, que era uma galera da faculdade. Aí, cara, já era mais rock and roll mesmo, a gente realmente decidiu botar mais peso assim nas músicas. Então, o meu som de hoje tem um pouco dessa época da Relicário e um pouco da época dos Coadjuvantes e muita coisa da minha vivência depois disso, né? Então, aí foi que a gente tocou no Orbit, a gente fez muito show mesmo em evento de rock, tocou num evento chamado Uma Virada Cultural, não sei se vocês lembram disso, que teve no Dragão do Mar, que era 24 horas de música. Era o... Eu não lembro o nome desse evento, foi bem grande, assim, teve muitos shows, a gente tocou. A gente, enfim, fez o que uma banda de garagem, de universidade faria, né? E aí, só que foi um período mais curto, assim, porque eu já tinha sacado que o rolê de banda, com aquela lógica democrática que eu tinha falado, de dividir igualmente as decisões e desigualmente a produção, eu tinha sacado que isso não ia funcionar pra mim, né? Então eu disse, não, cara, vou montar a banda com a galera, mas já vou montar um esquema solo em paralelo. E aí eu comecei a fazer o esquema solo em 2013. Em 2011 eu fiz um show, e aí em 2013 eu lancei um primeiro material solo, então eu fiquei fazendo lá e cá. E aí como eu fui vendo que a banda foi rolando mais ou menos a mesma ideia, mas aí e tal, aí eu não, então o rolê é eu fazer o meu esquema mesmo, o Berg Menezes.